Jujutsu Kaisen é uma obra famosa pela grande quantidade de mortes em sua obra, morrendo personagens que muitas vezes a gente achava que não iam morrer por causa da sua importância na obra. Então, você lembra de todas as mortes de Jujutsu Kaisen? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar mais uma vez de Jujutsu Kaisen, e dessa vez eu vou falar de todas as mortes que aconteceram em Jujutsu Kaisen, porém de forma cronológica. E lógico, eu vou falar aqui somente das mortes humanas, porque muitas maldições morreram, e se eu for contar as maldições também, aí vai ficar um vídeo enorme. Então eu só vou contar as mortes humanas, e também, obviamente, esse vídeo vai conter spoilers, afinal eu vou contar todas as mortes que aconteceram no mangá também. Então já se sinta avisado. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um pequeno recadinho que lá na minha loja, na Sutil, está com novas estampas e novos produtos na promoção. E essa promoção só vai até domingo. Então se você ainda não foi lá adquirir o seu novo produto, corre antes que a promoção acabe, beleza? O link está aqui na descrição. E bom, cronologicamente falando, a primeira morte de importância que a gente tem em Jujutsu Kaisen é a morte da mãe do Itadori. Ela morreu em um acidente e foi possuída pelo Kenjaku. A gente não sabe muito sobre essa morte, mas provavelmente também o pai do Itadori acabou sendo morto, talvez pelo próprio Kenjaku. E bom, a próxima morte que eu tenho para falar aqui é sobre uma personagem que talvez você nem se lembre dela, que é a guarda-costas da Riko, a Misato Kuroi. Ela possuía uma boa habilidade de luta, porém ela encontrou com o Toji. Essa luta não foi mostrada, porém depois dessa luta contra o Toji, ela nunca mais apareceu no anime. Então a gente não sabe ao certo se ela realmente está morta, mas pelo fato até mesmo do Toji falar que acha que ela morreu, então é muito provável que ela tenha morrido sim. E tragicamente a próxima morte é justamente a Riko, a que ela protegia. Essa daí a gente tem certeza que morreu, já que ela recebeu um headshot do Toji. Ela aparentemente era uma pessoa normal que foi escolhida pelo Tengen para ser o seu próximo receptáculo. E ela acabou sendo morta pelo Toji por causa de uma religião que contratou o Toji, que não queria que o Tengen se assimilasse a Riko. E por isso ela acabou morrendo em 2006. Porém, o seu assassino não saiu impune. O Toji, pouco tempo depois, acabou sendo morto pelo Gojo, que depois de se recuperar, aprendeu a utilizar a energia positiva e utilizou o raio roxo no meio do peito do Toji, acabando assim com a vida de um dos personagens mais legais de toda a obra, o Toji Fushiguro. Ainda nesse arco das memórias do Gojo, a gente tem uma morte que afetou bastante o Geto e o Nanami, que é justamente o parceiro do Nanami, o Yu Haibara. Esse personagem a gente não viu ele muito em ação, mas deu para perceber que ele era alguém muito querido ali entre os xamãs que conviviam com ele. Ele acabou indo numa missão juntamente com o Nanami, e naquela missão parece que teve um erro de cálculo da força daquela maldição, e por isso ele acabou morrendo. E também a sua morte foi um dos motivos que influenciaram o Geto a mudar a sua ideologia e transformar naquele vilão que a gente conhece. Outra morte que aconteceu também no passado foi a da Rika. Ela morreu ainda jovem e atropelada na rua, porém logo depois que ela morreu, ela se transformou em uma maldição que acabou acompanhando o Yuta por vários anos. Ela morreu em 2010 e acompanhou o Yuta até 2016, quando ele enfrentou o Geto e acabou sendo exorcizada. Então a gente não sabe se a Rika que está hoje ao lado do Yuta é a mesma Rika lá de 2010 ou se é outra, uma nova Rika. Porém a gente sabe sim que ela foi exorcizada lá em 2016. E nesse mesmo dia, em dezembro de 2016, outro personagem acabou morrendo, que foi o Geto, o Suguru Geto. Ele acabou sendo derrotado pelo Yuta, porém sobreviveu àquela luta. Tá certo que ele levou um ferimento bem grave e acabou perdendo um de seus braços, mas ele saiu lá consciente dessa batalha. O grande problema foi que ele encontrou o seu grande amigo, o Gojo, e logo depois de encontrar o Gojo, ele acabou sendo morto pelo seu melhor amigo, terminando assim a vida de um dos personagens que eu mais gosto. Porém, algum tempo depois, o Kenjaku achou seu corpo e possuiu esse corpo super poderoso, transformando automaticamente o Kenjaku em um dos personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen. Afinal, o Suguru Geto era um xamã de classe especial com uma habilidade muito útil. E depois dessa morte, a gente vai para o tempo presente do mangá de Jujutsu Kaisen, com a morte do avô do Itadori, o Asuki Itadori.
Essa com certeza é uma das mortes mais importantes de todo o anime, porque foi ele que deu a motivação do Yuji Itadori para fazer tudo o que ele está fazendo. Antes de morrer, o Asuki disse ao Yuji ajudar os mais fracos. E é isso que ele tem feito desde então. E apesar de sua importância, essa com certeza é a morte mais tranquila de todo o Jujutsu Kaisen. Afinal, ele morreu já idoso e no leito lá de uma UTI. Então, com certeza, foi a morte mais tranquila de todo o Jujutsu Kaisen. Depois disso, a gente tem um bom tempo sem mortes importantes em Jujutsu Kaisen. Alguns coadjuvantes acabam morrendo, principalmente pelas mãos do Mahito, que acabou matando ali muitas pessoas. E por falar nele, ele é um dos personagens que mais matou pessoas importantes em Jujutsu Kaisen, a começar com a mãe do Junpei. Essa talvez tenha sido uma das mortes mais cruéis de Jujutsu Kaisen. Ela acabou sendo morta por uma maldição que foi atraída por causa do dedo do Sukuna que o Mahito deixou lá. Depois, quando o Junpei encontrou sua mãe, a parte inferior do seu corpo não estava mais lá. Sendo assim, muito provavelmente a morte da mãe do Junpei foi alguma morte muito cruel e que provavelmente a fez sofrer bastante. Porém, o seu filho também não viveu muito depois disso. Ele acabou sendo feito de otário pelo Mahito e acabou sendo transformado em um humano transfigurado, acabando assim com sua vida. A morte do Junpei com certeza foi uma das mais marcantes de Jujutsu Kaisen, porque foi uma morte muito prematura. Ele tinha um grande potencial e uma técnica de invocação de Shikigami muito interessante. Então ele tinha um grande potencial pela frente, porém acabou sendo morto de uma forma muito rápida pelo Mahito. Então a gente acaba ficando com aquele sentimento de que aquele personagem poderia fazer algo mais, por isso que ele foi tão marcante na obra de Jujutsu Kaisen e também traumatizou um pouco o Itadori, que estava lá para ver tudo isso. Depois disso a gente passa um arco inteirinho sem nenhuma morte, que foi o arco do intercâmbio, e chegando então no arco dos fetos amaldiçoados. Nesse arco morre o Esu e o Kenchutsu. Esses dois está certo que são meia maldição, porém eles também são meio humanos e por isso que eu vou contar aqui nesse vídeo. Apesar deles estarem do lado dos vilões, com certeza a morte deles foi algo bem marcante. No momento em que eles estavam para morrer, a gente pôde ver todo o amor entre eles e isso com certeza mexeu com bastante gente. Mesmo eles sendo vilões, eles amavam um ao outro e com certeza a morte deles foi algo bem triste. E depois dessas duas mortes a gente tem outra morte causada pelo Mahito, que foi do Muta. Esse personagem era um deficiente físico que almejava um corpo saudável e por isso ele fez ali um acordo com as maldições. Ele dava informações a essas maldições e em troca um dia eles iam curar o seu corpo. Porém, ele não estava do lado do Geto e do Mahito e por isso ele acabou lutando contra o Mahito depois desse acordo ser finalizado. Ele até mesmo conseguiu alcançar o nível de xamã de classe especial, porém isso não foi suficiente para derrotar o Mahito e ele acabou perdendo a sua vida nessa batalha. E com isso agora a gente chega nos acontecimentos de Shibuya, que com certeza é um dos arcos mais sangrentos de Jujutsu Kaisen. E a primeira morte foi da velhinha Ogami. Ela tem o poder de conseguir invocar um corpo já morto. E o problema dela foi que ela acabou invocando o Toji. E como o corpo do Toji é algo excepcional, ele acabou conseguindo o controle do neto da Ogami. E com o controle desse corpo, o Toji acabou espancando essa velhinha, que provavelmente está morta. Outro personagem no arco de Shibuya que acabou sendo morto de forma muito rápida foi o Niji Ebina. Esse foi um usuário de técnicas Jujutsu que foi muito burro e quis enfrentar a Mei Mei. E com isso ele acabou sendo derrotado facilmente. A gente nem pôde ver qual é a técnica Jujutsu dele, porém a gente viu que ele estava ali com um quadrúpede ao seu lado. E depois de ser derrotado pela Mei Mei, ela não perdoou e acabou matando ele de forma bem rápida. E agora a gente tem duas mortes que eu fiquei muito decepcionado de não poder ver a técnica dessas duas pessoas, que são as filhas adotivas do Suguru Geto. Elas foram adotadas pelo Suguru Geto quando ainda eram bem pequenas e elas queriam ali ao lado do Kenjaku recuperar o corpo do seu pai adotivo, por isso que ela estava ajudando o Kenjaku, e como o Kenjaku aparentemente não queria devolver o corpo do Suguru Geto, ela decidiu pedir ajuda ao Sukuna. Porém a gente sabe como o Sukuna é e acabou matando essas duas filhas adotivas do Suguru Geto. E eu queria muito vê-las em ação porque aparentemente elas tinham alguma técnica Jujutsu bem interessante. Uma delas tinha a habilidade de tirar foto do seu oponente e com isso teletransportar para algum lugar. Aparentemente essa era uma técnica bem poderosa, afinal ela só precisava apontar o seu celular e tirar uma foto.
A outra, sua irmã, ela andava com uma corda e com certeza a sua habilidade envolvia essa corda, mas a gente não pôde ver ela utilizando essa habilidade, infelizmente, porque ela acabou sendo morta pelo Sukuna. E a próxima morte pode-se dizer que é uma morte dupla com uma tacada só, que foi o suicídio do Toji. No momento em que ele se matou para não ferir o seu filho, o Megumi, ele acabou também matando o neto da Ogami, que era o detentor daquele corpo originalmente. Então, com apenas um ato, o Toji acabou tirando a sua própria nova vida e a do neto da Ogami. E ele fez tudo isso porque amava o seu filho, o Megumi, e não queria feri-lo, já que ele não tinha o total domínio do corpo do neto da Ogami. Porém, logo depois desse sacrifício do seu pai, o Megumi quase acabou sendo morto pelo Haruta. Ele foi pego ali desprevenido e recebeu um golpe muito poderoso. E para derrotar o Haruta, ele até mesmo invocou um Mahoraga. Porém, apesar dessa bagunça toda, ele conseguiu sobreviver e o Haruta acabou sendo morto pelo Sukuna. Depois dele enfrentar o Nanami, ele gastou toda a sua sorte para sobreviver àquele embate. A sorte dele acabou e o Sukuna decidiu fazer ali mais uma vítima, matando assim o Haruta, que eu fiquei bem feliz. Eu tava doido para ver esse personagem morrer, porque eu não gostava dele não. Até porque ele bateu na Nobara e eu não gostei disso. Mas só que depois dessa morte aí que eu gostei tanto, acabou vindo uma que realmente foi muito doída, que foi a morte do Nanami. O Nanami tinha enfrentado uma maldição muito poderosa, que era o Dagon, e logo depois acabou resistindo a um golpe do jogo. Porém, esse golpe acabou causando um dano enorme ao Nanami, que acabou sendo morto pelo Mahito. Mas ele ainda deixou algum recado para o Itadori, que motivou novamente o Itadori a continuar seguindo em frente. Mas ainda assim, a morte dele foi muito marcante, porque ele era um personagem muito querido. Sendo essa a última morte do arco de Shibuya. Mas ainda não acabou, porque ainda tem outro arco, o arco do Jogo do Abate, que promete ser ainda mais sangrento que o arco de Shibuya. E ele já começou com tudo, muitos personagens importantes já morreram nesse arco. E a primeira morte importante foi logo do Naobito. Esse é um personagem que recebeu grandes danos na sua luta em Shibuya, mas que acabou morrendo dias depois por consequência dos seus graves ferimentos. A gente também tem a Nobara, que foi gravemente ferida, mas que a gente ainda não recebeu nenhuma confirmação de sua morte. Muito provavelmente ela está sim viva. Mas a morte do Naobito acabou desencadeando várias coisas que acabaram matando muita gente no clã Zenin. Mas antes de entrar no massacre do clã Zenin, a gente tem outra morte que foi muito doída, que foi do diretor Yaga. Ele acabou sendo executado por ser responsável pelo Suguru Geto e o Satoru Gojo. Então ele acabou ganhando responsabilidade por esses atos que causaram um grande efeito ali em Tóquio. Porém, ele tinha sim uma chance de sobreviver a essa execução. Caso ele revelasse sua técnica de criar corpos amaldiçoados perfeitos, provavelmente o alto escalão pouparia sua vida. Porém, o Yaga preferiu não passar essa informação a princípio e acabou sendo morto pelo Gakuganja. E essa cena para mim ficou muito marcante depois que o Panda pega o seu pai e começa a chorar. Realmente é uma cena bem triste. E por fim, a gente tem ali o massacre da Maki. A princípio, a gente tem a morte da sua irmã, da Mai, que acaba morrendo por conta dos ferimentos que o seu pai causou e também por criar uma arma para sua irmã sobreviver àquela situação que ela estava em risco. E depois da Mai morrer e a Maki perder toda a sua energia amaldiçoada, ela vai lá para matar todo o resto do clã Zenin, começando pelo seu pai, o Ogi. Ele foi o primeiro ali a morrer do clã Zenin. Depois disso, a gente tem todo o esquadrão Kukuro, que era composto ali de 21 homens e que foi morto todinho somente pela Maki, sendo que o destaque desse esquadrão é o seu líder, o Nobuaki, que também foi morto pela Maki. Depois disso, ela acabou matando o esquadrão mais poderoso da família Zenin, o esquadrão Rei, que era composto ali de alguns poucos membros. A princípio, ela acabou matando o Chojuro, o Jinichi e o Hanta. Esse último a gente ainda não sabe se realmente foi morto pela Maki, tendo chances ali mínimas de ter conseguido sobreviver. Depois disso, ela também enfrenta o líder desse esquadrão, que é o mais forte ali da família Zenin, aparentemente, que é o Naoya. Esse até que deu um trabalhinho pra Maki, mas acabou sendo morto pela mãe da Maki. A Maki acabou finalizando o Naoya, deixando ele em péssimas condições, mas o Naoya sobreviveu à sua luta contra a Maki, sendo morto depois pela mãe da Maki, que estava ali com uma faca e decidiu matar o Naoya, terminando assim completamente com o esquadrão mais poderoso da família Zenin. E lógico, a sua mãe também não sobreviveu, e apesar dela ter um pouquinho de carinho pelas suas filhas, Maki e Mai, ela acabou sendo
sendo morta também pela Maki, terminando assim com todas as mortes que aconteceram em Jujutsu Kaisen. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu sei que esse vídeo muito provavelmente vai precisar de uma parte 2 em não muito tempo, mas deixa aqui nos comentários qual é a morte que mais te marcou e a que você mais quer ver no anime, se caso ela ainda não apareceu. Eu já digo logo que a morte que eu mais quero ver é a do Toji, que foi a mais legal na minha opinião. Mas ainda assim, deixa aqui nos comentários para eu saber, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.